Armando Avena comentou agora há pouco, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu interromper o ciclo de cortes da taxa Selic. Manteve os juros básicos da economia brasileira em 10,5% ao ano. Foi a primeira manutenção da taxa de juros desde agosto do ano passado, quando o colegiado iniciou o atual ciclo de cortes. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou a declarar que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, não demonstra capacidade de autonomia, que tem lado político sim, e trabalha para prejudicar o país. Fala que não teve muito impacto na decisão do Copom. Pois então, a gente aprofunda um pouco mais o viés político dessa decisão do Banco Central, conversando agora com o analista político e comentarista do Grupo à Tarde, Pedro Menezes, conosco sempre às quintas. Prazer recebê-lo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Jefferson. Bom dia, equipe toda aqui. Pois é, o presidente Lula criticou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sugeriu que ele tem um lado político, sim, que trabalha para prejudicar o Brasil. Qual a sua análise sobre essas declarações e a própria independência do Banco Central, Pedro? Bom, que ele trabalha para prejudicar o Brasil é um juízo de valor e aí eu nem vou entrar nesse ponto. Acho que existe algum exagero do Lula e até, já entrando nesse ponto um pouco, né? Mas existe algum exagero do Lula e não é exatamente verdade. Assim, essas decisões do Banco Central, elas passam muito por filtros técnicos, eles têm que rodar certos modelos estatísticos e, na verdade, quem manda no presidente do Banco Central é o Haddad. Muita gente esquece isso, inclusive nos comentários que a gente vê na imprensa, Jefferson. O tempo inteiro as pessoas esquecem isso. Quem manda no Banco Central é o Conselho Monetário Nacional, literalmente é o chefe do Banco Central, e o Conselho Monetário Nacional tem quem? Haddad, Tebet e Campos Neto. Mas só o Haddad pode propor a pauta das reuniões do CMN, e as decisões são por maioria simples, ou seja, o Haddad e a Tebet conseguem aprovar o que quiserem, o Campos Neto apenas cumpre ordens. E o que a gente vê desse tipo de confusão é uma confusão que não chega no CMN. Essa confusão entre o Lula e o Campos Neto, ela acontece na imprensa. E ela é muito grave, a gente vai até entrar nisso daqui a pouco. Mas é engraçado que no CMN, institucionalmente, isso não existe. A gente não viu até agora, por exemplo, nenhuma medida do Haddad querendo questionar o Banco Central por deixar os juros muito altos. Ou mesmo alguma mudança estrutural ali para, enfim, ter alguma mudança no processo de tomada de decisão. Então é uma coisa muito mais para o público ver. Agora, que o Campos Neto tem lado político, isso não se pode negar e o próprio Campos Neto está mostrando isso. Quando o Campos Neto, na semana passada, em uma semana que ia ser entre a divulgação do PIB, sendo que o Campos Neto é o quê? É o principal argumento bolsonarista quando o PIB cresce. Os bolsonaristas vão falar o quê? Está crescendo o PIB por causa do Campos Neto, que faz um bom trabalho no Banco Central. Campos Neto foi entre a semana de divulgação do PIB e a semana do Copom, em que ele ia ter inevitavelmente um conflito político com o governo. Ele vai para São Paulo receber uma homenagem de deputados bolsonaristas ao lado do Tarcísio, num evento ali com claro viés político, onde sai todo mundo falando que ele vai ser o ministro da Fazenda do Tarcísio. Vale lembrar que o Campos Neto saiu tirando foto com o Tarcísio durante churrascos. Ele ali, o Ciro Nogueira, salvo engano também, é uma coisa muito republicana. Tudo ali em off, no ano passado, deixaram essas fotos vazarem, não se incomodam. Então, assim, é meio assustador como a independência do Banco Central, a esquerda só quer que o Banco Central seja independente do setor privado, e a direita parece só querer que o Banco Central seja independente dos políticos. Da esquerda, né? No caso, porque os políticos da direita parecem ser bastante próximos do Campos Neto, enfim. O pessoal do mercado financeiro ali dialoga bem com ele, inclusive no telefone. Tem algumas situações que a gente já viu aí dele discutindo taxa de juros no telefone com o presidente de um dos maiores bancos de investimento do Brasil. E, enfim, a gente tem aí uma situação no Brasil de degradação total, comportamento incompatível com a seriedade dos cargos. O Lula, desde o início desse processo, mentiu sobre o Banco Central, em diversos momentos, inclusive de esquecer que o CMN existe, Jefferson. O Lula estava falando lá que ele define a meta de inflação, que o Campos, né, define a meta de inflação sozinho, faz tudo sozinho. Esquecendo que o CMN, como eu estava falando, Conselho Monetário Nacional, é quem manda no Campos Neto.
e ao mesmo tempo o Campos Neto sai nesse tipo de evento, ignora como é que um cara que está tomando decisões sobre a economia brasileira, decisões que deveriam ser técnicas, e que a gente tem independência do Banco Central, porque o Banco Central tem que ser um órgão de Estado, e não um órgão de governo envolvido ali. Ele está negociando cargo num possível governo de oposição. Enquanto ele está como presidente do Banco Central, isso é completamente surreal, completamente absurdo de todas as partes. E é mais um capítulo dessa degradação institucional completa que a gente vê no Brasil nos últimos anos. Aproveito para te perguntar, você como analista político, qual a sua perspectiva sobre a relação entre a política monetária e o cenário político atual no Brasil de uma forma geral? De que forma essas tensões entre o Executivo e o Banco Central podem influenciar as decisões econômicas, Pedro? E também a própria percepção internacional sobre a estabilidade aqui no país. É uma relação muito direta, Jefferson. Quando a gente observa quais são os fatores de decisão que o Banco Central usa para, enfim, ver ali onde é que vai ficar a taxa de juros, tem diversos modelos, como eu falei, e um dos principais critérios são as expectativas com relação à inflação futura. Você tem, por exemplo, título público. Título público é uma coisa que está cada vez mais popular, as pessoas investem tesouro direto, etc. Você tem dois tipos de título. Você vai ter o título ali IPCA+, que é inflação, mais um juro. E você vai ter outro título que é só o juro nominal. Só é 12%, outro vai ser inflação mais 3, 4. E assim você consegue, comparando o preço desses dois títulos, não sei se está muito economia aqui, mas você consegue entender quanto é que o mercado espera que a inflação seja. Porque um título é inflação mais um certo valor, o outro é um certo valor, é nominal, né? Um é 13%, o outro é inflação mais X. E quando você compara os dois, você vê quanto é que o mercado espera que a inflação seja. E se o mercado espera uma inflação muito alta, quer dizer, o governo ali interferindo, inflação muito acima da meta, o Banco Central vai acabar tendo que ser mais conservador na política monetária, né? na definição da taxa de juros. Existiam algumas analogias interessantes para entender o trabalho do Banco Central, e uma que eu gosto muito, que é clássica, é a seguinte. Você imagina que existe um grupo de garçons de uma festa, um grupo ali de cozinha de uma festa, que quer manter todo mundo animado. Mas tem que manter todo mundo bêbado na medida certa. Você tem que servir bebida pro pessoal que está na festa, mas na proporção certa. Se servir demais, você tem que cortar a bebida, o pessoal vai reclamar. E se ficar muito tempo sem servir também, você tem que chegar ali com a bebida. Então é um trabalho muito difícil o do Banco Central. Muito difícil, porque o povo, quando ele está servindo a bebida agora desde junho do ano passado. Tá ali cortando taxa de juros, tá todo mundo. Agora, tava todo mundo ali no salão da festa, olhando pro Roberto Campos Neto e falou, cadê? Não vai chegar essa birita? Inclusive, a próxima reunião do Copom está marcada para daqui a 45 dias. O que você espera para essa próxima reunião? Quais fatores devem ser levados em conta pelo Banco Central para decidir sobre a taxa Selic? Eu gostaria, primeiramente, de vergonha na cara de todos os agentes políticos envolvidos. A prioridade deveria ser uma política monetária com juros baixos e pacificação, né, da política brasileira em geral. Então, primeiramente, eu espero vergonha na cara para que os juros possam cair. Você acha que vai ter vergonha na cara? É uma boa pergunta. Eu acho que o governo precisa disso e o Haddad tem uma postura muito republicana. E eu acho também que deve ter, porque o governo quer fazer o sucessor. Ontem, inclusive, Jefferson, na reunião passada, e a gente aí está vivendo um novo mundo, né? Justamente por causa da questão da independência do Banco Central, agora a gente tem diretores de governos diferentes convivendo numa mesma gestão. Não sei se as pessoas sabem, vale a pena explicar aqui o que é essa lei de independência do Banco Central. Na prática é uma coisa só. Todo ano o presidente indica 2 diretores e algum ano vai indicar o presidente também, eles vão ter um mandato de 4 anos fixo. Então são 8 diretores e o presidente lá nesse comitê de política monetária. Então o presidente todo ano indica 2 mais 1. Então você vai ter gradualmente, né, no primeiro ano de mandato do novo presidente, ele vai ter 2 diretores, no segundo ano ele vai ter 4 diretores, e agora, esse ano próximo, Lula vai indicar mais 2 diretores, vai ter 6, mais o Campos Neto. Vai tirar o Campos Neto, né? Vai botar outro presidente do Banco Central. Então o Lula vai ter maioria ano que vem. Então acho que o Lula, pelo menos se for um pouquinho esperto, vai tirar o pé do acelerador aí nesse conflito político e esperar ele pelo menos poder indicar a maioria dos membros do Banco Central. Para a gente encerrar, Pedro, essa unanimidade na decisão do Copom
também foi vista como um sinal de que a decisão foi técnica, sem interferência política. Você acredita, bota fé de que essa unanimidade realmente reforça a credibilidade da política monetária brasileira? Reforça muito porque mostra que existe ali uma concordância e uma disposição para não piorar esse conflito, né? Na última reunião a gente teve uma coisa muito diferente, que foi um conflito de 4 diretores votando de um lado, 5 votando do outro, e 4 que o Lula indicou votaram por uma redução maior na última reunião, né? E 5 votaram, que o Bolsonaro indicou, no caso, votaram por redução menor na última reunião. E esse segundo grupo ganhou. E então essa unanimidade ela pacifica um pouco. E depois da última reunião também teve guerra de declaração na imprensa, de um diretor falando uma coisa, outro diretor falando outra. Então teve uma confusão imensa ali. No momento que o Banco Central botou unanimidade, o recado é muito claro. O recado, aquilo ali foi pontual, aquilo ali não vai virar bagunça, isso aqui não vai virar briga política, a gente está tomando decisões mais técnicas mesmo. Maravilha. Pedro Menezes, analista político, colunista do Jornal à Tarde também, nosso colunista. Muito obrigado. Até uma próxima quinta. Até lá. Bom São João para você. Eu que agradeço, Jefferson. Bom São João para você também. Agora 7:17 na Tarde FM.